Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 401. O mundo Shinobi estava em paz havia um ano. Tirando Kara, o clone de Kamui, e o clone de Tenseigan, todo o resto parecia insignificante aos olhos das 5 grandes vilas Shinobi. Somente os 2 clones de Kara e Yoichi representavam uma ameaça real para todo o mundo Shinobi. Com Kara adormecida e Yoichi sem causar problemas, a paz prevaleceu por todas as terras. Mesmo em regiões remotas onde surgiam distúrbios, pequenos esquadrões de Shinobi eram enviados para reprimi-los rapidamente. Desde que consumir a pílula Jounin, a força de Nojin disparou. Suas imensas reservas de chakra e aprimoramentos físicos rapidamente lhe garantiram o primeiro lugar na academia. Enquanto alguns indivíduos conseguiam alcançar grande poder com chakra mínimo na academia, onde as diferenças não eram tão grandes. A quantidade de chakra costumava ser o fator decisivo em uma batalha. E Nojin, capaz de lançar dezenas de jutsus, podia superar seus oponentes com pura resistência. Essa repentina ascensão de poder também aumentou sua popularidade na academia. Felizmente seus amigos não guardavam ciúmes, e ele não se preocupava mais com a situação dos pais. Embora Nojin inicialmente quisesse intervir, ele finalmente percebeu que não tinha como mudar as coisas. Depois de algum tempo e persuasão, aprendeu a deixar para lá, optando por não se envolver mais. Ao notar essa mudança no filho, Ino sentiu-se aliviada. Com a maturidade dele, ela também começou a considerar revelar seu relacionamento com Yoichi. Como planejava se casar com Yoichi após a formatura de Nojin, um anúncio repentino provavelmente chocaria a muitos. Ino preferiu introduzir a mudança gradualmente, permitindo que o eventual casamento passasse despercebido. Sai já havia saído de casa. Embora nunca tenha feito uma declaração oficial, ele passava a maior parte do tempo em missões, no escritório do Hokage ou na sede da Anbu ao retornar à vila. Ele só visitava a casa para ver como Inojin estava, mas nunca ficava por muito tempo. Em seu lugar, Yoichi frequentemente passava a noite ao lado de Ino. Esta noite não foi diferente. Deitada completamente nua sobre Yoichi, o corpo de Ino estava coberto por uma fina camada de suor devido ao esforço recente. Seu coração batia forte no peito e levou um tempo para se recuperar. Quando o prazer persistente desapareceu, ela de repente voltou à realidade e perguntou apressadamente: Espere, Yoichi-kun, você acha que Nojin ouviu alguma coisa agora? Ela tinha falado bastante alto, esquecendo completamente que Nojin também estava na casa. Só então percebeu seu erro. Yoichi a tranquilizou: está tudo bem. Usei a liberação Yin Yang para bloquear o som. Ele está dormindo profundamente. Ele então acrescentou: Ino, você não parece tão ocupada ultimamente. Suas missões diminuíram? Mais ou menos, respondeu Ino. Então, estou pensando em fazer uma viagem curta. O que você acha de convidar a Sakura? De repente, ela levantou a cabeça para perguntar. Ela queria visitar a Terra das Águas Quentes há algum tempo, não apenas por causa da promessa que fez a Yoichi, mas também porque precisava de uma pausa. Mais de 2 anos se passaram desde o desastre inesperado com as feras misteriosas até o presente. Ela passou todo esse tempo aperfeiçoando o sistema de barreiras da vila sem nunca ter descansado de verdade. Agora queria se divertir um pouco. Ela até preparou secretamente as roupas para a viagem, incluindo um par de meias altas, uma preta e uma branca, que ela comprou em segredo. Convidar a Sakura? Yoichi arqueou uma sobrancelha. Não seria estranho para uma viagem só para nós dois? Além disso, ela tem uma filha. Embora parecesse despreocupado, no fundo, ele já nutria há muito tempo certos pensamentos sobre a querida esposa de seu velho amigo. Contudo, quanto mais se aproximava de seu objetivo, menos queria apressar as coisas. Sarada também é uma preocupação, admitiu Ino. Se ficarmos fora por mais de 3 dias, Sakura provavelmente não se sentirá à vontade. Perguntarei a ela quando chegar a hora. Ao contrário dela, cujo parceiro estava sempre fora da vila, Sakura ainda tinha responsabilidades em casa. Mas justamente por isso, Ino queria levá-la junto. Afinal, o hospital de Konoha era muito mais exigente que a equipe de barreira. Yoichi suspirou. Achei que seria uma viagem só para nós dois. Se a Sakura vier. Não seja assim, Yoichi-kun, murmurou Ino docemente, aconchegando-se nele e pressionando suas curvas suaves em seu braço. Haverá muitas oportunidades de viajarmos sozinhos no futuro. Sakura tem parecido visivelmente exausta ultimamente. Talvez uma viagem curta a ajude a relaxar. Yoichi estava apenas fingindo se opor à ideia. Depois de um pouco de insistência, ele concordou. Dito isso, ele não tinha grandes esperanças. Sakura era parecida com Hinata, ambas tinham personalidades fortes, mas priorizavam a família acima de tudo. Mesmo quando Sarada estava na vila, Sakura raramente saía por longos períodos. Da última vez que viajou, só havia saído por meio-dia, voltando para casa ao anoitecer. Não demorou muito para que Ino adormecesse nos braços de Yoichi, mas Yoichi permaneceu acordado. Abriu seu painel de habilidades e trocou pontos por uma nova habilidade, Mestre dos Sonhos. De manhã cedo, quando Sakura acordou, sua mente se deteve no sonho da noite anterior. Ela murmurou baixinho: Ugi, por que sonhei com isso de novo? E com o homem da Ino, ainda por cima. Ao levantar o cobertor, ela se viu corando intensamente. Ela se levantou rapidamente, trocou os lençóis, tomou um banho e abriu as janelas para arejar o quarto. Só então se sentiu um pouco mais à vontade. Estou ficando muito solitário? Mas, por que não sonhei com o Sasuke-kun? O pensamento lhe passou pela cabeça, e ela corou ainda mais.
Batendo de leve nas bochechas, ela se repreendeu. O que estou pensando? Hora de fazer o café da manhã. Tenho trabalho no hospital hoje. No entanto, ela já havia perdido algum tempo lá em cima. Quando desceu, encontrou Sarada já preparando o café da manhã. Sentindo-se culpada, Sakura rapidamente se desculpou. Desculpe, Sarada, dormi um pouco demais hoje. Está tudo bem, mamãe. Sarada sorriu. Você trabalha tanto todos os dias. Você deveria descansar mais. Eu tenho muito mais facilidade na academia do que você. Antes que Sarada pudesse terminar de falar, Sakura a abraçou forte. Sarada, você é uma menina tão doce. Mamãe te ama muito. A sopa vai derramar. Mamãe anda. Mãe e filha tomaram café da manhã juntas antes de saírem separadamente. Sakura para o hospital de Konoha e Sarada para a academia. Era um dia relativamente tranquilo no hospital. Nenhuma operação de emergência, nenhuma briga menor. Apenas alguns shinobi feridos precisaram de tratamento. Depois de fazer sua ronda pela enfermaria, Sakura retornou ao seu escritório pouco antes do meio-dia. Ela olhou para as horas e estava prestes a abrir seu bento quando ouviu uma batida na porta. Entre, a porta está. Suas palavras foram interrompidas quando ela viu quem entrou. Não? Ela ficou surpresa, mas mais do que isso sentiu uma pontada de culpa e ansiedade. O sonho que ela teve na noite passada, ela nem ousou encará-lo. E agora ali estava Ino, parada bem na frente dela. O que te traz aqui, Ino? Há algo errado? Claro que tem alguma coisa. Ino sorriu. Sei que você está sempre ocupada, então vim na hora do almoço. Vamos comer juntas, Sakura. Ela foi até a mesa, arrumou-a um pouco e então pegou sua própria marmita. Era do restaurante de Yoichi, nutricionalmente equilibrado, delicioso e higiênico, tudo de alta qualidade. Depois que se sentaram, Ino finalmente foi direto ao ponto. Sakura, que tal fazer uma viagem curta para relaxar por alguns dias? Capítulo 402. Uma viagem para relaxar? O que te fez pensar nisso de repente, Ino? Sakura perguntou curiosa, mas assim que as palavras saíram de sua boca, ela não pôde deixar de se lembrar de como ela e Yoichi haviam se empolgado após a última visita às fontes termais. Seu rosto corou com a lembrança. Bem, as coisas andam mais calmas na vila ultimamente, e você tem trabalhado sem parar há tanto tempo. O cansaço no seu rosto está ficando mais difícil de esconder. Você parece um pouco melhor hoje do que ontem, mas ainda não está ótimo. Ino estudou o rosto de Sakura por um momento antes de assentir com convicção. Embora Ino estivesse ocupada, não sentia o menor sinal de cansaço. Na verdade, ela estava com uma aparência cada vez melhor ultimamente. Às vezes, ela se perguntava timidamente se era porque ela frequentemente se envolvia nessas atividades com Yoichi que ela estava em tão boa forma. Uma viagem para relaxar, hein? Duvido que eu consiga ir. Se eu for embora, não vai ter ninguém para cuidar da Sarada. Sakura pensou por um momento antes de suspirar. Ela queria dar um tempo, mas tanto o hospital de Konoha quanto Sarada precisavam dela. Simplesmente não era realista. Ino também suspirou. Imaginei que você diria isso, mas está se esforçando demais. Se tiver a chance, leve a Sarada também. Assim, vocês duas podem relaxar. Ino, obrigada. Ao ouvir a preocupação genuína de Ino, Sakura se comoveu. No entanto, um sorriso travesso logo surgiu em seu rosto. Ino, você acha que poderia pedir para o Yoichi me emprestar mais alguns desses tônicos especiais? Sakura. O rosto de Ino ficou levemente vermelho quando ela a interrompeu. Mesmo que ela e Yoichi estivessem juntos, o relacionamento deles ainda era um segredo. Só Sakura havia descoberto. Tudo bem, não vou dizer mais nada. Sakura riu antes de mudar de assunto. Ino, você ouviu? Temari deu à luz uma menina. Ino assentiu com um sorriso. Claro, encontrei o Shikamaru outro dia, e ele não parou de sorrir desde então. Sakura riu baixinho. A filha da Temari parece estar bem saudável. Eu a segurei no colo outro dia. Ela não chorou nem reclamou. Ela é um bebê tão bonzinho. Ino deu um sorriso irônico. Sakura, você está pensando em ter um filho? Não. O quê? Não tem nada de errado. O clã Uchiha só tem a sua família. Se você não planejar o futuro, tudo vai depender da Sarada. Enquanto falava, Ino não conseguia parar de pensar em sua própria situação com Yoichi. Se eles se casassem e ele quisesse um filho, ela não recusaria. Ela já havia aceitado a ideia. A única coisa com a qual estava ligeiramente preocupada era como Inogen se sentiria a respeito. Isso é algo para um futuro distante. Sakura deu um sorriso irônico, mas suspirou interiormente. As palavras de Ino a fizeram querer ver Sasuke novamente. Embora tivessem se encontrado brevemente algumas vezes recentemente, ele nunca havia ficado em casa. Os dois continuaram conversando por mais um tempo. Depois de terminar o almoço, Ino se levantou para ir embora. Ela ainda tinha trabalho à tarde. Naquela noite, quando Sakura voltou para casa, o céu já estava escuro. Ela ficou retida no hospital pouco antes de bater o ponto. Estou em casa. Ao entrar, o cheiro de comida imediatamente tomou conta do ar. Ao entrar na cozinha, ela viu Sarada preparando o jantar. Mãe, você voltou. O jantar está quase pronto. Vá se lavar, disse Sarada. Muito obrigada, Sarada. Desculpe-me pelo atraso de novo hoje. Sakura se desculpou com as mãos juntas antes de ir descalça para o banheiro. Ela lavou as mãos rapidamente e voltou para a mesa de jantar. Mas ao se sentar, notou Sarada segurando um folheto de um resort de águas termais, o mesmo que Ino lhe dera no almoço. Ela não o jogou fora e o trouxe para casa. Mãe, você está pensando em fazer uma viagem para fontes termais? Perguntou Sarada. Sakura balançou a cabeça. Ino me deu isso, mas não tenho planos de ir. Não tenho tempo. É por minha causa? Sarada continuou. Se for esse o motivo, não precisa se preocupar. Nossa escola está organizando uma excursão de 2 dias. Se você quiser ir, aproveite a oportunidade e relaxe com a tia Ino. Sua escola está planejando uma viagem? Sim.
Faz parte do nosso treinamento em geografia e levantamento de campo. Acabaram de anunciar hoje. Eu ia te contar antes, mas aí vi o folheto. Depois de tomar um gole de sopa de miso, Sarada acrescentou: Mãe, você deveria tirar um tempo para si mesma. Se o hospital não estiver muito cheio, você deveria fazer a viagem. Sarada. Sakura ficou profundamente comovida. Sorrindo, disse: Então perguntarei a Ino sobre isso amanhã. Mas você já preparou tudo para sua viagem? Sarada suspirou antes de dar um sorriso desamparado. Mãe, anunciaram hoje. Ah, foi mal, foi mal. Mas se você tivesse mais tempo livre, poderíamos viajar juntos. Faz tanto tempo que não viajamos para lugar nenhum. Se ao menos o Sasuke-kun estivesse aqui. Assim que mencionou Sasuke, ela percebeu seu erro e parou de falar abruptamente. Olhando para cima, viu Sarada abaixar a cabeça e soltou um suspiro silencioso. Ela sabia melhor do que ninguém que o que Sarada mais queria era que seu pai voltasse para casa. Mas mesmo quando ele voltou para a aldeia, nem sequer passou na casa deles. O silêncio tomou conta da sala, deixando apenas os sons suaves da mãe e da filha jantando em silêncio. Em outro lugar, Amado, como estão as modificações no ciborgue? Amado, que estava perdido em pensamentos enquanto fumava, sobressaltou-se ao ouvir a voz repentina atrás dele. Rapidamente se recompôs ao perceber que era Jigen. Virando-se, respondeu calmamente: Está tudo indo bem. Há alguns excepcionais, você mesmo os viu. Não me dê detalhes desnecessários, Amado. Você sabe exatamente o que estou perguntando, disse Jigen categoricamente. Seu tom e expressão eram tão indiferentes como sempre, como se estivesse discutindo algo completamente trivial. Mas esse distanciamento fez Amado suar frio. Desde que as 10 caudas foram roubadas, Jigen agiu da mesma forma que antes, mas de alguma forma ele se sentia mais frio do que nunca. E as modificações de Eida e Daimon? Eles estão progredindo bem. Com o tempo se tornarão os ativos mais fortes da organização. Ótimo. Era isso que eu queria ouvir. A voz de Jigen permaneceu calma. Boro pode não ter seguido minhas ordens, mas pelo menos ele é útil, Amado. Certifique-se de que Eida e Daimon aprendam a obedecer logo. Caso contrário, criar mais ciborgues será um fardo custoso para nossa organização. Precisamos cultivar um vaso adequado o mais rápido possível e fazer crescer uma nova árvore divina dentro de 10 anos. Amado se forçou a manter a compostura enquanto perguntava: Você está planejando resgatar Vitor? Se você conseguir encontrar uma maneira de Vitor criar uma árvore divina artificial, não há necessidade de resgatá-lo. Mas além de recuperar as 10 caudas, nossa única opção é criar uma nova, disse Jigen. Com isso, ele abriu um portal e desapareceu. No momento, ele estava considerando coletar chakra novamente, talvez até usar os restos de chakra extraídos de Kaguya para criar outra 10 caudas. Seria muito melhor do que esperar décadas para cultivar uma do zero. Capítulo 403. Amado era um dos poucos cientistas no mundo Shinobi que podia rivalizar com Orochimaru. Com o apoio de Jigen, seu conhecimento e perspicácia superaram até mesmo os de Orochimaru. Ele havia criado humanos modificados ainda mais fortes que o próprio Jigen, tão poderosos que se tornaram incontroláveis. Isso levou Jigen a ordenar que Boro os eliminasse. No entanto, Boro, tendo sucumbido ao poder divino de Eida, ignorou a ordem. Em vez de destruí-los, escondeu secretamente Eida e Daimon. Quando Jigen descobriu isso, não puniu Boro. Na época, ele quase foi morto pelo clone de Tenseigan de Yoichi. Se não tivesse escapado a tempo, Ishiki teria sido forçado a reencarnar prematuramente. Dado o poder envolvido, seu corpo teria sido destruído, resultando em sua morte. Felizmente, ele sobreviveu, mas ao custo de perder o 10 caudas. Caramba! Depois de sair do laboratório de Amado, Jigen achou difícil manter a compostura habitual. Mais precisamente, era Ishiki dentro dele que estava perdendo a paciência. Nada havia saído conforme o planejado desde sua chegada a este planeta. Primeiro, Kaguya o traiu e o emboscou, forçando-o a passar 1000 anos recuperando sua força. Assim que ele finalmente recuperou parte de seu poder, o 10 caudas foi roubado, e ele escapou por pouco da reencarnação. O receptáculo ainda não estava totalmente cultivado. Embora ele tivesse implantado o Kama, liberar todo o poder de Ishiki desencadearia o processo de reencarnação. Se isso acontecesse, Ishiki ficaria à mercê do Kama de Kawaki, que ainda estava se desfazendo. Se algo inesperado acontecesse se Kawaki morresse antes da reencarnação estar completa, então Ishiki estaria realmente morto. Com isso em mente, Jigen se absteve de recuperar as 10 caudas imediatamente. Em vez disso, priorizou a cura de seus ferimentos, garantindo que não entraria na fase de reencarnação descontroladamente. Preciso resgatar o 10 caudas. Aqueles dois devem saber que uma árvore divina de verdade exige um Otsutsuki como sacrifício. Como ainda não agiram, provavelmente ainda não atacaram a fera. Jigen se tranquilizou com esse pensamento. No entanto, seus ferimentos eram muito graves. Mesmo depois de quase 1 ano, ele mal havia conseguido se recuperar completamente. E mesmo assim, seu corpo já estava se desintegrando. Se ele lutasse outra batalha, a reencarnação seria inevitável. Por essa razão, criar humanos modificados mais confiáveis se tornou a prioridade imediata de Kara. Ao mesmo tempo, havia também a questão de resgatar Vitor de Konoha. Árvores divinas artificiais não eram o objetivo de Kara, mas faziam parte do plano maior de Ishiki. Com sua longa vida útil, ele podia se dar ao luxo de esperar. Depois de alguma insistência de Sarada, Sakura decidiu se juntar a Ino na viagem. Foi uma escapadela de 2 noites, e eles retornariam no 3º dia, coincidentemente, o mesmo dia em que a viagem escolar de Sarada terminaria. Com mãe e filha ausentes por 2 dias, não havia mais motivo para Sakura recusar. Após tomar sua decisão, ela rapidamente foi encontrar Ino e compartilhou a notícia. Então vamos embora naquele dia? Tudo bem. Inojin provavelmente estará viajando na mesma época que Sarada. Mas preciso avisar Yoichi-kun primeiro. Yoichi-san? Ele também vem?
Sakura ficou surpresa e cobriu a boca ao perguntar. Ela presumiu que seriam apenas ela e Ino. Ino rapidamente juntou as mãos, desculpando-se. Desculpe, Sakura. Eu já tinha planejado isso como uma viagem com Yoichi-kun. Se ele não vier, tudo bem, tudo bem. Vocês já se decidiram. O que mais posso dizer? Sakura suspirou, fingindo exasperação, antes de sorrir. Então, isso me torna a terceira pessoa que Ino. Ino corou levemente, mas não negou. Então, com um pouco de hesitação, Sakura perguntou. Ino, quando você planeja se casar? Um pouco envergonhada, Ino respondeu. Eu estava pensando em esperar até que Inojin se formasse na academia. Mas Yoichi-kun parece querer fazer isso antes. Ele está bastante ansioso. Parece que ele realmente te ama. Não consigo nem esperar mais um segundo, provocou Sakura, dando de ombros. Entretanto, por algum motivo, sua mente vagou pelos sonhos absurdos que ela vinha tendo ultimamente. Naqueles sonhos, Yoichi estava em cima dela, empurrando-a implacavelmente. Sakura? Ah, o quê? Ela saiu do seu transe, percebendo que Ino estava acenando com a mão na frente do seu rosto. Ino inclinou a cabeça. Nada. É que, você precisa muito dessa pausa. Você anda distraída ultimamente. Está sobrecarregada? Talvez um pouco. Sakura riu sem jeito. Ela certamente não iria admitir que estava sonhando com o homem de Ino. Por que eu teria esses sonhos? Tentando mudar o rumo da conversa, ela perguntou de repente. Ino, você tem sonhado ultimamente? Sonhos. Na verdade, não, disse Ino, levando um dedo ao queixo pensativa. Na verdade, acho que não tenho tido sonhos ultimamente. Talvez seja porque estou muito cansada. Geralmente desmaio depois de fazer exercícios, murmurou ela, corando levemente. Mas tenho dormido muito bem. Não tive nenhum sonho. Você sonha muito, Sakura? Sakura forçou um sorriso. Um pouco, sim. Sonhos aleatórios, nada importante. No entanto, toda vez que acordo, meu corpo se sente, exatamente como no sonho. Minhas pernas estão fracas, e há uma sensação persistente. Talvez você esteja pensando demais, sugeriu Ino. Ouvi dizer que as coisas em que você pensa durante o dia podem influenciar seus sonhos à noite. Sakura, você está pensando no Sasuke de novo? Vendo a reação de Sakura, Ino assentiu, compreensiva. É isso mesmo. Você sente falta do Sasuke, não é? Ele ficou tanto tempo fora. Mesmo quando voltou para a vila, não passou em casa, né? Sasuke-kun deve estar ocupado com algo importante. Não vamos mais falar dele. Ino sorriu e mudou de assunto. Sakura, desta vez, você precisa relaxar direito. Com isso, a conversa mudou para outros tópicos. Depois de conversarem por mais um tempo, os dois finalmente se separaram, cada um retornando para sua respectiva casa. Enquanto isso, Temari se recuperou totalmente e finalmente recebeu alta do hospital de Konoha, carregando sua filha recém-nascida nos braços. Na verdade, ela estava completamente curada no dia seguinte ao parto, mas decidiu ficar mais alguns dias pelo bem de Ayako. Quando ela chegou à casa dos Nara, Shikadai e Shikamaru imediatamente correram para ver o bebê. No entanto, Temari ainda se lembrava claramente das palavras de Yoichi. Usando o cochilo de Ayako como desculpa, ela rapidamente levou o bebê para o quarto, evitando qualquer interferência desnecessária. Então, ela puxou Shikamaru de lado para discutir o nome. Ayako. É um nome bonito. Nara Ayako, hein? Parece bom, Shikamaru refletiu. Temari, porém, o corrigiu. Não Nara Ayako, Shikamaru. Apenas Ayako. Os olhos de Shikamaru se arregalaram em confusão. O que você quer dizer? Temari, você está dizendo que não quer que ela tenha o sobrenome Nara? Quero que Ayako herde minhas técnicas, disse Temari baixando o olhar. Se ela adotar o nome Nara, os anciões do clã definitivamente começarão a interferir no treinamento dela, tentando moldá-la para se tornar uma deles. Um toque de culpa brilhou em seus olhos, mas ela rapidamente o dissipou. Desculpe, Shikamaru. Deixe-me ser egoísta desta vez. Capítulo 404. Por que continuo tendo esses sonhos toda noite? Sakura suspirou enquanto trocava toda a roupa de cama mais uma vez. Depois de terminar, levou discretamente os lençóis usados para arejá-los, sentindo-se finalmente um pouco aliviada. Mas ela sabia que essa não era uma solução sustentável. Com a viagem que se aproximava com Ino, será que ela conseguiria realizar esses sonhos mesmo viajando? Até Sarada começou a notar seu hábito de trocar os lençóis de manhã cedo, embora Sakura tivesse inventado várias desculpas para disfarçar. Para manter a farsa crível, ela até começou a lavar a roupa de cama de Sarada diariamente. Kugi, esse sonho idiota está fazendo minhas tarefas domésticas dobrarem. Depois de terminar suas tarefas de manhã cedo, Sakura se jogou na cama para um breve descanso. Então, levantou-se e ficou em frente ao espelho do banheiro. Por algum motivo, ela sentiu que sua pele havia melhorado. Embora o cansaço ainda fosse visível, sua pele parecia mais radiante e cheia de energia. Estranho. Será que é por causa desses sonhos? De jeito nenhum. As bobagens da Ino devem estar me afetando. Balançando a cabeça, ela descartou o pensamento e desceu para preparar o café da manhã. Hoje não era apenas o início da viagem dela. Era também o dia em que Sarada e seus colegas de classe partiriam para a expedição de campo. Então Sakura acordou cedo para preparar um café da manhã reforçado e até preparou um almoço para Sarada. Depois de se despedir da filha, ela rapidamente terminou de arrumar seus pertences e se preparou para sair. Ela já havia providenciado uma licença do trabalho. Em sua ausência, Shizune supervisionaria o hospital de Konoha. Não havia muitos pacientes ultimamente, então tudo correria bem, sem problemas. Ao chegar à estação, ela imediatamente avistou Yoichi e Ino. Ino acenou energicamente para ela. Aqui, Sakura. Estou indo, respondeu Sakura com um sorriso, caminhando em direção a eles. Assim que se aproximou, virou-se para Yoichi e cumprimentou. Yoichi-san, desculpe por interromper sua viagem. De jeito nenhum.
Quanto mais, melhor, respondeu Yoichi com uma expressão calma, mantendo uma distância educada. O comportamento dele tranquilizou Sakura. Os sonhos ainda pareciam vívidos demais, e se Yoichi tivesse agido de forma estranha, ela poderia ter se sentido desconfortável. Felizmente, com a atitude neutra dele, ela se sentiu à vontade. Essa viagem poderia ser realmente agradável. A bordo do trem. Uma vez no trem, Ino encontrou um assento no fundo do vagão. Coincidentemente, era o mesmo lugar onde Yoichi e Temari haviam passado horas juntos da última vez. Pensando nisso, Yoichi se pegou relembrando com carinho. Ele teria que encontrar uma desculpa para trazer Temari de volta em breve. Depois de se acomodar, Ino pegou alguns lanches e conversou com Sakura. A maior parte da comida havia sido preparada por Yoichi, que era um gourmet. Ele até contratou chefes de primeira linha de todo o mundo shinobi para cozinhar exclusivamente para ele. O restaurante ao lado de sua boutique atendia apenas ao seu gosto pessoal. Enquanto Ino e Sakura riam e conversavam durante a viagem, Yoichi ouvia em silêncio, ocasionalmente acrescentando histórias sobre suas viagens ou história antiga de 1000 anos atrás. Tendo vivenciado pessoalmente o passado, sua narrativa era naturalmente cativante. Ino e Sakura ficaram fascinadas por suas histórias, mesmo que algumas de suas perguntas fossem desviadas sob o pretexto de segredos Onmyoji. Quando chegaram ao ponto final, ambas as mulheres ainda sentiam que não tinham ouvido o suficiente. Entre os muitos tópicos, Ino também mencionou seu antigo desejo de que Kurenai conhecesse Azuma. No entanto, tentativas anteriores foram adiadas por vários eventos, incluindo a desconfiança de Shikamaru sobre as intenções de Yoichi. Essa discordância quase levou a uma discussão entre Ino e Shikamaru, deixando o assunto sem solução. Chegada às fontes termais, o trio chegou a uma cidade costeira na Terra das Águas Quentes, onde Ino os levou direto para sua pousada. Depois de fazer o check-in e deixar seus pertences, eles saíram para explorar. Passeios turísticos, degustação de iguarias locais e aprendizado sobre os costumes locais. Ino garantiu que Sakura aproveitasse ao máximo todos os aspectos da viagem. Quanto a Yoichi, ele simplesmente seguiu em frente. Ino tinha dois objetivos principais naquela viagem: cumprir a promessa que fizera a Yoichi e ajudar Sakura a relaxar. Quanto à promessa que fizera a Yoichi, isso entraria em jogo mais tarde naquela noite. À noite, eles retornaram à pousada e desfrutaram de uma luxuosa refeição em uma fonte termal local. E finalmente chegou a hora do evento principal, um mergulho nas fontes termais. Quando elas voltaram para seus quartos para se trocar, Ino de repente puxou Sakura de lado. Desculpe, Sakura. Não poderei ir ao banheiro feminino com você mais tarde, disse ela, desculpando-se. O rosto de Sakura ficou vermelho imediatamente. Ela entendeu imediatamente o que Ino queria dizer. Com um sorriso brincalhão, ela provocou. Ah, você não está preocupado com outra pessoa pegando vocês dois? Não. Ino empurrou Sakura timidamente e sussurrou. A pousada está praticamente vazia hoje. Somos só nós três. Ninguém mais virá. Entendi. Bom, acho que não posso te culpar. Afinal, você ama aquele cara. Então, com um sorriso travesso, ela acrescentou. Mas você voltará e me fará companhia mais tarde, certo? Claro, eu vou te procurar depois. Com isso, os dois se separaram. Eles reservaram 2 quartos no total. Originalmente, Ino planejara ficar com Yoichi, mas agora parecia que teria que passar a noite conversando com Sakura. Ao retornar ao seu quarto, Ino percebeu que Yoichi já havia ido embora. Ela podia facilmente adivinhar para onde ele tinha ido. Corando, ela recuperou as meias brancas transparentes que havia comprado secretamente para a ocasião. Que encrenqueiro! Ela murmurou para si mesma com o rosto vermelho. Mas mesmo resmungando, ela ainda puxou o hobby e começou a se enfiar no tecido macio e delicado. Depois de ajustar completamente as meias até a coxa sobre as pernas, ela parou um momento para se admirar no espelho antes de pegar seus itens essenciais de banho e ir em direção à área de banho mista. Enquanto isso, no banheiro feminino. Sakura exalou de prazer enquanto mergulhava na água morna, permitindo que o calor penetrasse sua pele. Isso é incrível. Talvez eu devesse ter tirado uma folga antes. Se ao menos Sasuke e Sarada estivessem aqui também. Assim como ela estava perdida em pensamentos? Farfalhar. Ela ouviu ruídos fracos vindos de perto. Não estava longe, e quase parecia a voz de Ino. Não? Curiosa, Sakura saiu do banho, enrolou-se numa toalha e seguiu o som. Por fim, ela chegou a uma cerca de bambu com mais de 2 metros de altura, separando as diferentes áreas de banho. Agora que ela estava mais perto, ela conseguia ouvir tudo claramente. Yoichi, mas mais devagar. Capítulo 405. Ruídos abafados ecoaram do outro lado da cerca de bambu. Sakura reconheceu rapidamente a voz familiar. Era Ino. Quanto ao que eram aqueles sons, Sakura, como uma mulher casada, sabia muito bem. Esses dois idiotas, fazendo isso nas fontes termais? Uma onda de constrangimento tomou conta dela e ela instintivamente quis se virar e ir embora. Mas em vez disso, ela se viu inconscientemente pressionando o ouvido mais perto da cerca de bambu, permitindo que os sons do outro lado se tornassem ainda mais claros. Yoichi. Sakura ainda está por perto. Ino, seu idiota. Você sabe que estou aqui, mas mesmo assim não se segura? As bochechas de Sakura queimaram. Só de ouvir os sons ela ficou sem fôlego. Imagens de seus sonhos recentes de repente inundaram sua mente. Enquanto ouvia a voz de Ino, sua imaginação involuntariamente substituiu a mulher naquela cena por ela mesma, presa sob um corpo forte e poderoso. Ela amava Sasuke, ela sabia disso. Mas isso era algo que ela não conseguia controlar. Espere. Enquanto estava ali, ela de repente notou um pequeno buraco na cerca de bambu a uma curta distância. A curiosidade a venceu.
De jeito nenhum. Algum pervertido fez esse buraco para espionar o banheiro feminino? Que nojo! Esse foi seu primeiro pensamento. Mas um momento depois, ela percebeu que o ângulo do buraco não estava de frente para o banheiro feminino, mas sim para o banheiro misto. E de onde ela estava, ela tinha uma visão perfeita. Por quê? Por que estou pensando nisso? Eu deveria ir embora. Seu corpo, no entanto, a atraiu. Apesar de todos os avisos em sua mente, seus pés a levaram adiante. Suas mãos repousavam no bambu, seus olhos hesitantes espiando pelo buraco. Ino, ela é realmente. A cena diante dela a fez prender a respiração. Seu coração batia violentamente contra o peito. Um calor percorreu seu corpo não apenas por causa do vapor, mas por algo muito mais profundo dentro dela. Ela observou por apenas um momento antes que seu rubor se intensificasse a um nível insuportável. Sakura se afastou com a respiração trêmula. Seu corpo inteiro estava febril, como se ela fosse desmaiar. Não, eu não posso. Eu não deveria estar assistindo isso. Balançando a cabeça desesperadamente, ela se forçou a voltar para a fonte termal, submergindo todo o seu corpo até que apenas o nariz permanecesse acima da água. Mesmo assim, os sons do outro lado continuaram chegando aos seus ouvidos. Enquanto isso, no banho misto, as orelhas de Yoichi se contraíram levemente. Ele ouviu os movimentos suaves do outro lado. Parece que funcionou. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Não, pare. Você pertence a Ino. Sakura acordou de repente. Ela ainda estava na fonte termal, ainda flutuando na água morna. Foi apenas um sonho. Com uma expressão atordoada, ela levou a mão à testa. Sua pele estava vermelha, não só de vergonha, mas também de calor. Foi só um sonho, murmurou ela, esfregando as têmporas. Devo ter ficado aqui tempo demais. Estou ficando tonta. Ela se forçou a ficar ereta, seus membros estavam lentos e pesados. A noite já havia caído completamente, o céu estava escuro como breu e até as estrelas estavam escondidas. Tudo ao redor dela estava silencioso. Até os barulhos do outro banheiro cessaram. Além do som suave da água corrente, não havia mais nada. Eu deveria voltar. Eu deveria ter conversado com a Ino antes de dormir. Mas ela provavelmente já está dormindo. Envolvendo-se em um roupão, Sakura esfregou as têmporas novamente e começou a sair das fontes termais. A pousada estava quase totalmente escura, com apenas algumas lanternas fracas iluminando os corredores. Seu corpo estava letárgico, sua mente nublada pelo calor persistente. A iluminação fraca também não ajudava. Embora ela tenha conseguido encontrar o quarto que eles haviam reservado, sua visão estava um pouco turva. Deve ser isso. Abrindo a porta, ela entrou e viu uma figura já dormindo na cama. Não, apenas um futon foi colocado. Aquela idiota. Ela nem sequer preparou um futon para mim? Resmungando para si mesma, Sakura não se deu ao trabalho de procurar roupas de cama extras no armário. Estava exausta demais. Esqueça. Vou dar uma passada rápida. Sem pensar duas vezes, ela se arrastou para a cama. Pegando um pedaço do cobertor para si, ela respirou fundo e imediatamente percebeu um cheiro estranhamente agradável. A sonolência a atingiu ainda mais rápido. Pouco depois de fechar os olhos, ela sentiu um braço envolvendo sua cintura. Uma mão quente e forte deslizou por baixo do seu roupão. Ino, não brinque, ela murmurou sonolenta. Mas algo estava errado. Espere. Esta não é a mão da Ino. Sasuke-kun. Ela murmurou sonolentamente. Então ela sentiu outro toque, firme e insistente. Sua respiração ficou presa. Pare. Sasuke-kun. Estou muito cansada esta noite. A noite se aprofundou. As sombras no quarto se moveram enquanto duas figuras se entrelaçavam sob as cobertas. Os sons de antes no banho misto começaram novamente. Mas desta vez, quem gritou foi Sakura. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. Quando o céu começou a clarear, Sakura lentamente acordou de seu sono. Ino, o que você está fazendo? Yoichi fingiu estar grogue, agindo como se tivesse acabado de acordar. Então, ao abrir os olhos em choque, perguntou rapidamente. Sakura? Por que é você? Cadê a Ino? Eu é que deveria perguntar. Por que você está aqui? Como veio parar aqui? Sakura reprimiu a raiva em seu coração. Ela já havia passado da idade de agir por impulso, mas aquela situação era algo difícil de aceitar. Se não houvesse uma explicação razoável, mesmo que este fosse o homem de Ino, ela não deixaria passar. Yoichi respondeu rapidamente, explicando a situação com sinceridade. Este é o quarto da Ino e meu. Ontem à noite, a Ino disse que queria falar com você, então foi até sua casa. Depois, voltou sozinha no meio da noite. Achei que ela tivesse terminado de falar com você e voltado a dormir. Como é que é você? Yoichi exibiu uma expressão inocente no rosto, mas, na realidade, ele havia orquestrado toda a cena na noite passada. Até mesmo usando uma câmera nano de visão noturna especialmente projetada para gravar tudo em alta definição. Este não é meu quarto? Embora tenha feito a pergunta, Sakura rapidamente percebeu que o ambiente era realmente desconhecido. A paisagem lá fora e os móveis do quarto eram completamente diferentes. Ela entrou no quarto errado por engano? Sua raiva inicial se dissipou instantaneamente. Agora, ela não sabia como reagir. Se tivesse sido a vítima, sem dúvida teria buscado vingança, extravasando sua frustração. Mas desta vez foi ela quem cometeu o erro. Provavelmente ficou tempo demais na fonte termal, ficou sonolenta e acabou entrando no quarto errado, atordoada. Como isso pôde acontecer? O coração de Sakura se encheu de desconforto. Tudo aconteceu porque ela entrou no quarto errado por engano, chegando a se esconder debaixo do cobertor de Yoichi. Ela não estava disposta a aceitar isso, mas não tinha ninguém para culpar. Foi seu próprio descuido que levou a essa situação.
Sakura, o que você planeja fazer agora? Yoichi fez uma cara de preocupação e um pouco de angústia, pegando suas roupas para se vestir. Ao ouvir isso, Sakura não conseguiu evitar olhar para Yoichi com irritação. Mas ao fazê-lo, algo chamou sua atenção, fazendo-a perder o fôlego e a forçando a desviar o olhar. Depois que Yoichi terminou de se vestir, ele se virou para Sakura e disse, vista-se primeiro. Precisamos lidar com isso direito. Você não consegue nem ter uma conversa de verdade assim. Com isso, ele saiu da sala. Sakura respirou fundo, suprimindo lentamente a raiva inexplicável em seu coração. Assim que Yoichi se foi, ela levantou o cobertor com cautela e viu a prova inegável deixada para trás pela noite anterior. Sasuke-kun. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela chamou seu nome. Ela vestiu às pressas seu yukata, que havia sido jogado fora na noite anterior. Felizmente não estava muito danificado. Depois de se vestir e arrumar a roupa de cama, Yoichi voltou do quarto ao lado. Ele sentou-se a 2 metros dela e suspirou. Sakura, o que você planeja fazer em relação à noite passada? Eu não sei. Sakura ajoelhou-se em Seiza com a cabeça baixa e os olhos fechados. Suas mãos cerradas em punhos, pressionando com força as coxas, revelando a tensão e o desamparo que sentia. Você provavelmente estava bêbado e entrou no quarto errado. Por que não fingimos que nada aconteceu? Yoichi continuou com uma expressão de dor. Sinceramente não quero que a Ino saiba disso. Ela é sua melhor amiga e se descobrir, pode terminar comigo. Eu realmente quero me casar com ela. Sakura hesitou. Ela pensou em Sasuke. Ela não queria enganá-lo, mas esse erro se devia inteiramente às suas ações inconscientes. E agora? Ela sentiu como se Sasuke e Sarada estivessem bem na sua frente, condenando-a como uma esposa e mãe infiel. Vamos manter isso em segredo. Eu também não quero que isso vaze. Ela ergueu o rosto banhado em lágrimas, seus olhos avermelhados encontrando os de Yoichi. Esta era a única escolha que tinha. Ela enterraria esse segredo no fundo do coração, nunca mais falando sobre ele. É o melhor que podemos fazer. Sinto muito por ontem à noite. Se eu tivesse sido mais consciente, teria percebido que você não era Ino. Sinto muito, Sakura. Aproveitando ao máximo a situação, Yoichi ainda manteve uma expressão arrependida, fazendo com que Sakura sentisse um pouco menos de ressentimento em relação a ele. Afinal, foi o erro dela que causou tudo isso. Não é sua culpa. Vamos fingir que nunca aconteceu. Você nunca deve contar a ninguém. Sakura sentia-se física e emocionalmente esgotada, mas se obrigou a ficar de pé. Seu coração estava em polvorosa. O que exatamente havia acontecido na noite passada para deixá-la tão fraca? Estou voltando agora. Ino está. Ela provavelmente ainda está dormindo. Ela tem dormido profundamente ultimamente. Se ela ainda não veio te procurar, então tudo deve estar bem. Mas você vai precisar inventar uma desculpa. Sakura Yoichi a lembrou. Capítulo 407. Dormiu bem ontem à noite, Sakura? Quando você voltou? Eu não te vi. Ao acordar, Ino se espreguiçou preguiçosamente, sentindo-se revigorada. No entanto, logo notou Sakura ajoelhada à mesa, com os cabelos dourados ainda bagunçados à sua frente. Sentindo-se um pouco envergonhada, explicou. Eu ia te esperar ontem à noite, mas a fonte termal estava muito confortável, então adormeci cedo. Está tudo bem. Também me senti muito relaxado na fonte termal. Cochilei um pouco, mas felizmente acordei a tempo. Ao ver que Ino parecia não ter notado sua ausência, Sakura sentiu uma leve sensação de alívio. Felizmente, ela havia retornado cedo para arrumar a roupa de cama e criar a ilusão de que estivera ao lado de Ino a noite toda. Vamos, levanta logo. Acho que você é o último que ainda está na cama. Desculpe, eu não esperava dormir tão bem. E você, Sakura? Ino apertou as mãos, desculpando-se, saiu da cama e começou a arrumar tudo e a trocar de roupa. Enquanto se vestia, suspirou. É por isso que precisamos fazer viagens como esta de vez em quando. Agora sim, isso parece vida. Sakura forçou um sorriso, mas permaneceu em silêncio. Esta viagem tinha se transformado em um desastre para ela, mas ela não tinha ninguém para culpar. Ino a trouxera naquela viagem para o seu próprio bem, e o que aconteceu na noite anterior com Yoichi fora devido ao seu próprio erro de entrar no quarto errado. Agora, ela sentia um peso amargo no coração que não conseguia expressar em palavras. Suas emoções estavam emaranhadas e seu corpo ainda doía. Ela não tinha ideia de quantas vezes havia sido levada na noite anterior, mas só de lembrar, seu corpo se aqueceu novamente. Agora, ela entendia um pouco porque Ino tinha reações e expressões tão exageradas. A sensação daquele corpo forte pressionando-a, a sufocação avassaladora. Essas memórias ainda eram vívidas e impossíveis de se livrar. Mais do que isso, as memórias pareciam surgir em sua mente repetidamente, deixando seus pensamentos confusos. Sakura, vamos passear hoje. Depois, podemos descansar mais uma noite e voltar amanhã de manhã. Tudo bem. Sakura voltou à realidade e forçou um sorriso, assentindo. Vou seguir seu exemplo hoje, Ino. Depois que Ino terminou de se vestir, ela e Sakura saíram juntas e acordaram Yoichi para tomar café da manhã com elas. Yoichi agiu com total naturalidade, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. No entanto, isso só fez Sakura ranger os dentes internamente. Ela era mesmo a única afetada por isso? Como ele podia agir de forma tão despreocupada? Após o café da manhã, Ino seguiu o roteiro que havia planejado, levando Sakura para um passeio completo pelas atrações locais. Quanto a Yoichi, embora passasse menos tempo com Ino, ele não pareceu se importar. Afinal, ele já havia conseguido o que queria.
Não só havia apreciado Ino, como também havia provado os encantos de Sakura, uma mulher linda, bem comportada e dona de uma aura única e sedutora. Para um explorador, descobrir uma caverna de tesouro há muito selada era uma experiência emocionante, e Sakura era exatamente isso, um tesouro intocado, escondido por 6 ou 7 anos. A noite anterior tinha sido um banquete para ele. Horas de indulgência, e se ele não tivesse infundido Sakura com um pouco de energia vital no final, ela talvez nem tivesse conseguido acordar naquela manhã. Embora o dia de hoje tenha sido tranquilo para Yoichi, lembrar de sua colheita da noite passada fez tudo valer a pena. Para Ino, por outro lado, foi um dia cheio de diversão. Ela notou que o humor de Sakura parecia um pouco estranho às vezes, mas Sakura facilmente desviava as preocupações, culpando suas preocupações com Sarada. No terceiro dia, Ino considerou a viagem uma escapada perfeita. Enquanto voltavam no trem do trovão, Ino observou a bela paisagem que passava rapidamente pela janela e suspirou. Se ao menos o mundo pudesse permanecer em paz para sempre. Poderíamos fazer viagens como esta sempre que quiséssemos. Yoichi respondeu, já não está em paz? As 5 grandes nações nem entram mais em guerra. Claro, ainda há alguns bandidos aqui e ali, mas esses são apenas problemas menores. Não, o mundo Shinobi ainda tem ameaças maiores que colocam o planeta inteiro em perigo. Ino balançou a cabeça, mas imediatamente percebeu que talvez tivesse falado demais. Aquilo era informação confidencial de Konoha. Yoichi já tinha entendido, no entanto. Ele sabia disso há muito tempo, mas fingiu surpresa. Ameaçar o planeta inteiro? Esta é apenas a segunda vez que ouço falar disso. Não me diga que é o Otsutsuki de novo. Sakura, assustada, virou-se para olhá-lo. Como você sabe sobre eles? Você esqueceu minha identidade? Sou um Onmyoji. Yoichi apontou para o rosto dele e continuou. 1000 anos atrás, os Onmyoji quase foram extintos por causa dos Otsutsuki. E eu sei exatamente o que eles querem. A árvore divina devorar a vida planetária e tudo mais. Só agora Ino e Sakura se lembraram de que Yoichi era descendente dos Onmyoji, os antigos praticantes que lutaram contra os Otsutsuki. É isso mesmo. Já que você já sabe, acho que não tem problema te contar mais, certo, Sakura? Ino se virou para Sakura, que suspirou de frustração. Já que ele já sabe tanto, não importa mais. Tudo bem então, Yoichi. Ino começou a contar a Yoichi sobre a última situação de Konoha, incluindo informações sobre Kara, Jigen e o novo 10 Caudas. Outro 10 Caudas? Então deve ser o Otsutsuki de novo. Esses desgraçados nunca param. Yoichi cerrou o punho, fingindo raiva. Eles são mesmo uma praga. Mas como Kaguya foi selada há 10 anos, quem está aparecendo agora deve ser Ishiki Otsutsuki, certo? Aquele com os chifres. Ino e Sakura ficaram tensas ao ouvir aquele nome. Ino chegou a agarrar o braço de Yoichi e perguntou com urgência. Yoichi, você conhece aquele cara? Claro. Ishiki foi a verdadeira força por trás da destruição do Onmyoji. Kaguya era apenas seu servo naquela época. Infelizmente tínhamos preparado um trunfo para lidar com ele, mas nunca tivemos a chance de usá-lo. Mas o Hokage não tem poder suficiente para lidar com ele? Você selou Kaguya antes, não é? Ino balançou a cabeça. Não, ele é muito forte. Se não fosse pelo seu remédio secreto da última vez, as baixas teriam sido ainda piores. É mesmo? Parece que Ishiki ficou ainda mais forte. Mas isso tudo foi há 1000 anos. Na verdade, não sei muito sobre seu estado atual, apenas o que foi passado. Yoichi hesitou por um momento e então assumiu uma expressão pensativa. Ino, não há um jeito de o Hokage ficar cada vez mais forte? Assim ele poderia lidar com Ishiki sozinho. Capítulo 408. Ficando mais forte. Ino não tinha muita certeza de onde vinha o poder de Naruto e Sasuke. Ela só sabia que a força de Naruto estava fortemente ligada a 9 caudas dentro dele, mas além disso, ela não tinha muito conhecimento. Sakura, no entanto, sabia um pouco mais. Ela havia lutado ao lado de Naruto e Sasuke contra Kaguya e entendia que o poder dele se originava do sábio dos 6 caminhos. Mas os detalhes exatos não lhe eram claros. Mesmo que soubesse, Sakura não estava disposta a contar a Yoichi. Naquele momento, a única coisa que ocupava seus pensamentos era Sasuke, embora, apesar de tudo, ela ainda não conseguisse impedir que as lembranças daquela noite invadissem sua mente. Eu realmente não sei. Se o Hokage não tem como ficar mais forte, eu tenho um método que pode aumentar significativamente seu poder. Yoichi falou de repente, chamando a atenção de Ino e Sakura. Ele não estava tentando ser misterioso, isso era algo que ele havia decidido há muito tempo. Ele já havia capturado os 2 10 Caudas e descoberto a localização da base de Jigen. Agora, tudo o que faltava era obter o corpo de Shibai Otsutsuki, e sua jornada por esta linha do tempo estaria completa. Como já havia colhido tantos benefícios deste mundo, não via mal algum em ajudá-los a lidar com os Otsutsuki antes de partir. Além disso, aumentar o poder deles nem sequer era um esforço pessoal, ele apenas precisava atuar como um canal para algo que já existia. A tradição Onmyoji sempre carregou consigo um método para derrotar os Otsutsuki. Inicialmente pensei que nunca mais seria necessário após o selamento de Kaguya e planejei passá-lo para a próxima geração. Mas agora que outro Otsutsuki apareceu, esse plano está de volta à pauta. Yoichi suspirou enquanto falava. Ino e Sakura, ouvindo suas palavras, não puderam deixar de acreditar nele. Ino, em particular, confiava plenamente em Yoichi e não duvidava de sua sinceridade. Yoichi, que método é esse? Algo como a pílula secreta do Jounin? Ino perguntou curiosa. Claro que não.
A pílula Jounin é incrivelmente difícil de refinar, e não temos mais os materiais necessários, a menos que de alguma forma, adquiramos criaturas mais exóticas de outros mundos. Yoichi deu um sorriso irônico e continuou. O método é simples, usar a energia acumulada ao longo de milhares de anos para se aprimorar, concedendo o poder necessário para derrotar os Otsutsuki. Isso foi algo que o Onmyoji planejou há muito tempo, e a esta altura, a energia acumulada deve ser vasta. Não deve haver problema em usá-la para derrotar um Otsutsuki. Sakura franziu as sobrancelhas. Que tipo de energia poderia ser armazenada por 1000 anos? Yoichi apontou o dedo para cima. A energia das almas falecidas dentro da Terra Pura. Konoha, escritório do Hokage. Depois de retornar à vila, Ino e Sakura foram direto ao escritório do Hokage para repassar as palavras de Yoichi para Naruto. Naruto mergulhou em profunda reflexão ao ouvir aquilo. Sem saber o que fazer com aquilo, chamou Shikamaru para ouvir sua opinião. Shikamaru, no entanto, também não tinha muita certeza. Ele não sabia muito sobre as tradições de Onmyoji, nem tinha uma compreensão sólida da Terra Pura. Após um momento de contemplação, Shikamaru balançou a cabeça e sugeriu: "Não tenho certeza, Naruto. Talvez devêssemos perguntar ao Monte Myoboku. Eles podem ter algum conhecimento sobre as técnicas do Onmyoji." Ao ouvir isso, Ino franziu a testa levemente. Shikamaru, você não está mais desconfiado do Yoichi, está? Não se trata de suspeita, é uma diligência necessária. Naruto é o Hokage. Isso diz respeito à segurança de toda a vila. Shikamaru balançou a cabeça. Então suspirou internamente. Ele havia notado a mudança no relacionamento de Ino e Sai, mas optara por permanecer em silêncio em respeito à sua amizade de décadas com Ino. No entanto, sentia que Ino estava se aproximando demais de Yoichi, um estranho, no fim das contas. Nesse caso, perguntarei aos anciãos do Monte Myoboku. Naruto assentiu e canalizou um pouco de chakra, realizando um jutsu de invocação. Logo, um pequeno sapo desconhecido apareceu em sua mesa. O sapinho olhou ao redor, confuso. Onde é isso? Naruto deu um sorriso de desculpas. Desculpe por incomodá-lo. Eu sou Naruto. Você poderia me ajudar a entregar uma mensagem ao ancião Fukazaku? Tenho algo importante para perguntar a ele. Talvez eu precise usar a técnica de invocação reversa. Ah, se é isso, deixa comigo. Com isso, o sapo imediatamente dissipou a invocação e retornou ao Monte Myoboku para retransmitir a mensagem. Depois de um curto período, Naruto executou o jutsu de invocação novamente e desta vez, o ancião Fukazaku do Monte Myoboku apareceu. Ao ver Naruto, Fukazaku perguntou: "Pequeno Naruto, o que houve?" "Eu queria te perguntar uma coisa, ancião Fukazaku." Naruto coçou a cabeça, então sua expressão ficou mais séria. "É sobre o Onmyoji que mencionei antes. Ele afirma que pode usar a energia da Terra Pura para me ajudar a ficar mais forte." Fukazaku franziu as sobrancelhas. "A energia da Terra Pura, hein? Não é algo que eu saiba muito sobre. Mas posso te dizer uma coisa, Naruto, a Terra Pura não é um reino natural. Ela foi criada pelos Onmyoji." "O que?" Naruto ficou atordoado. Até Shikamaru, Ino e Sakura ficaram visivelmente chocados. Nenhum deles esperava que a Terra Pura, o local de descanso dos mortos, não fosse algo que sempre existiu. "Isso é mesmo verdade, ancião Fukazaku? Os Onmyoji eram capazes de algo assim?" Para eles não foi nada extraordinário. Embora eu nunca tenha visto um Onmyoji em ação, sei que a especialidade deles era invocar e controlar Shikigami, entidades espirituais que lutavam em seu nome. E seus Shikigami eram essencialmente os espíritos dos mortos. Fukazaku continuou. "Quanto ao poder que a pessoa mencionou, é provável que esteja relacionado àquele Shikigami de alguma forma." Naruto franziu a testa pensativo. "Shikigami, hein? Mas eu não sei como controlá-los. Por que Yoichi disse que esse poder poderia me tornar mais forte? Por que você não pergunta diretamente a ele? Eu não sei muito sobre os Onmyoji, e até o grande ancião pode ter mais conhecimento, mas ele está dormindo." Fukazaku se preparou para retornar ao Monte Myoboku, mas deu a Naruto uma última mensagem. "Pequeno Naruto, quando o grande ancião acordar, eu informarei." Com isso, Fukazaku desapareceu, deixando um silêncio pesado no escritório. Naruto, Shikamaru e os outros aprenderam algumas verdades chocantes hoje, não apenas sobre o Otsutsuki, mas também sobre o Onmyoji. "Não acho que Yoichi tenha qualquer motivo para me machucar. Devíamos convidá-lo e ouvi-lo. A identidade dele já foi verificada, então não tem como ele estar trabalhando com a Otsutsuki." Naruto falou com convicção, finalizando sua decisão. Shikamaru abriu a boca como se fosse discutir, mas não disse nada. Algo em tudo aquilo lhe parecia errado. Ele tinha certeza de que Yoichi tinha intenções mais profundas. Quando Naruto convidou Yoichi, ele não se esquivou. Ele educadamente, mas diretamente, perguntou qual método ele tinha para lidar com os Otsutsuki. Yoichi riu baixinho. "Na verdade, é bem simples. Você só precisa se tornar forte o suficiente para matar um Otsutsuki. A Terra Pura tem esse tipo de energia." Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa. "É tão simples assim?" "Isso mesmo. A Terra Pura foi originalmente criada para cultivar Shikigami, mas seu funcionamento também requer energia. Energia não surge do nada, ela tem que vir de algum lugar." Yoichi fez uma pausa, notando que algumas pessoas na sala já haviam descoberto. Então continuou. "A energia dentro da Terra Pura é o acúmulo de espíritos que se dissiparam ao longo dos últimos 1000 anos. Capítulo 409. Energia de espíritos falecidos? Naruto ponderou as palavras de Yoichi e começou a entender o que ele queria dizer. No entanto, enquanto processava, uma sensação desconfortável se instalou em seu peito. Essa energia provavelmente continha restos mortais de seus pais e outros entes queridos falecidos. Usá-la era como profanar os mortos. Yoichi, percebendo a hesitação de Naruto, balançou a cabeça imediatamente. "Você é muito ingênuo, Hokage.
Sem a terra pura, os espíritos dos mortos se dissipariam do mundo shinobi ainda mais rápido, às vezes, desaparecendo completamente em apenas alguns meses. A existência da terra pura, na verdade, prolonga a existência deles. Além disso, Ishiki ainda está vivo. Agora, você não consegue nem garantir a segurança dos vivos, e ainda se preocupa com os espíritos dos mortos? A energia da terra pura foi criada para derrotar os Otsutsuki. Se você não estiver disposto a usá-la, encontrarei outra pessoa neste mundo para herdá-la. Yoichi fez uma pausa antes de continuar. Não tenho interesse em poder para mim. Prefiro evitar o combate sempre que possível. Desde o momento em que chegou a este mundo, ele enviou 3 Shikigami de nível Kage para a Terra Pura, permitindo que eles assumissem as posições dos 3 pilares de Takamagahara. Agora, Yoichi tinha controle total sobre tudo na Terra Pura, exceto pelo incômodo que era o sábio dos 6 caminhos. Ele não tinha nenhuma afeição especial por Naruto ou Sasuke, mas como já havia se envolvido com Hinata e Sakura, poderia muito bem bancar o benfeitor e deixá-las com um pouco da energia acumulada. Eu vejo. Naruto soltou um suspiro profundo, cruzando as mãos sobre a boca em contemplação. Depois de um tempo ele finalmente perguntou, Yoichi-san, quantas pessoas podem receber esse poder? E quanto tempo dura o aprimoramento? Quantos forem necessários? Mais de 1000 anos de espíritos que partiram Hokage, não subestime a escala dessa energia. E claro, o aumento de poder é permanente. Quando você já ouviu falar de alguém perdendo a força adquirida com o treinamento? Naruto coçou a cabeça e deu uma risada sem graça. O motivo da pergunta era que ele se lembrava de como o sábio dos 6 caminhos havia concedido a ele e a Sasuke o poder Yin-Yang. Depois de selar Kaguya, esse poder havia desaparecido. Embora alguns resquícios tenham permanecido por um tempo, Naruto não era mais capaz de usar o modo sábio dos 6 caminhos ou os orbes da busca da verdade. Nesse caso, posso levar outra pessoa para receber esse poder comigo? Perguntou Naruto. Claro, mas é melhor que eles não sejam muito fracos, caso contrário, o poder pode sobrecarregá-los. Yoichi assentiu antes de acrescentar. Preciso fazer alguns preparativos. Vocês dois podem passar pelo ritual depois de amanhã. Com isso, ele assentiu para Naruto e saiu do escritório do Hokage. Assim que Yoichi foi embora, Shikamaru imediatamente se virou para Naruto e perguntou, Naruto, você realmente confia nesse cara? Shikamaru. Antes que Naruto pudesse responder, Ino interrompeu. Por que você tem tanto preconceito contra Yoichi? Ele fez alguma coisa para ameaçar a vila? Ele é muito misterioso. Mesmo agora, mal sabemos alguma coisa sobre ele. Chega, Shikamaru interrompeu Naruto. Vamos tentar. Não acho que ele queira fazer mal a ninguém. Além disso, Sasuke estará lá. Se algo der errado, nós cuidaremos disso. As palavras de Naruto encerraram a discussão. Ino bufou, mas se conteve para não continuar a discussão com Shikamaru. Apesar de serem companheiros de equipe desde a infância, Ino achava que Shikamaru era muito rígido, sempre suspeitando de Yoichi sem nenhuma prova real. Após tomar sua decisão, Naruto imediatamente enviou uma mensagem para Sasuke, solicitando seu retorno à vila. Sasuke, que estava fora coletando informações, retornou imediatamente após receber a convocação de Naruto. Ao chegar, ele foi direto ao ponto. Naruto, por que você me retornou? Trata-se de derrotar Jigen, Sasuke. Pode haver uma maneira de fazer isso. Naruto prosseguiu explicando o que Yoichi lhe dissera. Sasuke ouviu atentamente, franzindo levemente as sobrancelhas enquanto processava a informação. Após uma breve pausa, ele perguntou, você confia nele, Naruto? É. Acho que ele não nos faria mal, vale a pena tentar. Nesse caso, confio nos seus instintos. A voz de Sasuke estava calma quando ele acrescentou, se houver alguma farsa envolvida, lidaremos com isso juntos. Sasuke. Naruto sorriu. Enquanto estivessem juntos, ele tinha certeza de que conseguiriam lidar com qualquer ameaça. Depois de fazer todos os preparativos necessários, Naruto e Sasuke seguiram Yoichi até uma floresta isolada fora da vila. Eles não estavam sozinhos. Vários shinobi de Konoha os acompanhavam, incluindo Shikamaru, Sai e outros. Embora a presença deles fosse compreensível, Yoichi não conseguia se livrar da estranha sensação de inquietação que o dominava. Havia algo naquela reunião que lhe parecia vagamente perigoso. Devo avisá-los, começou Yoichi. A energia da Terra Pura é extremamente pura. Não sei exatamente como o cultivo de chakra funciona no seu sistema, mas essa energia é perfeitamente capaz de se integrar aos seus corpos. Ele então pegou 2 talismãs e os entregou a Naruto e Sasuke. Colhe-os em vocês, isso ajudará a evitar desperdício de energia. Naruto sorriu ao aceitar seu talismã. Não se preocupe, Yoichi-san. Eu até providenciei uma equipe de selamento para ficar de prontidão. Ótimo. Preparem-se. Estou prestes a abrir a Terra Pura. Yoichi certificou-se de que Naruto e Sasuke estivessem preparados antes de desenhar um conjunto de sigilos complexos no ar. Esses símbolos se gravaram no chão, formando um padrão semelhante a um selo. Takamagahara, aberto. Com um único movimento, Yoichi traçou uma linha no ar, e um portão invisível surgiu diante deles. Os corpos de Naruto e Sasuke imediatamente ficaram tensos quando uma onda avassaladora de chakra os inundou. Kurama. Eu sei. Naruto trocou um rápido pensamento com Kurama, que imediatamente começou a absorver o chakra recebido, garantindo que ele fosse armazenado corretamente no corpo de Naruto. No mundo shinobi, qualquer forma de energia poderia ser classificada como chakra. Enquanto houvesse vida, o chakra existiria. Naruto lidou com o processo com relativa facilidade, graças à ajuda de Kurama. Sasuke, por outro lado, estava passando por momentos mais difíceis. Não havia nenhuma entidade externa para ajudá-lo a absorver o poder. Ele tinha que suportar tudo sozinho. Felizmente, o Rinnegan tinha a capacidade inerente de absorver chakra. Se não fosse por isso, Sasuke talvez não tivesse conseguido suportar o influxo de energia. O tempo passou segundo a segundo. A aura ao redor de Naruto e Sasuke ficou cada vez mais forte. A aparência de Naruto começou a mudar.
seu manto de sábio reapareceu, as marcas de Magatama retornaram, e atrás dele, orbes da busca da verdade se formaram mais uma vez. O poder de Sasuke também aumentou, chegando ao nível de Naruto. Isso deve bastar. Sentindo que os dois estavam se aproximando do limite, Yoichi ordenou aos seus 3 Shikigami que fechassem o portal para Takamagahara. Os selos no chão se dissiparam. Um momento depois, Naruto abriu os olhos e se levantou lentamente. Olhou para as próprias mãos, incrédulo, e as cerrou em punhos. Este chakra é ainda mais forte que o poder que o sábio dos 6 caminhos me deu. Capítulo 410. Naruto ficou completamente chocado com o chakra avassalador que surgia dentro dele. Essa sensação era diferente de tudo que ele já havia experimentado, nem mesmo quando lutara contra Kaguya. Apenas o momento em que Kurama absorveu toda a energia natural ao redor deles chegou perto dessa sensação. Droga, Naruto! Você absorveu energia demais. Estou prestes a explodir. A voz de Kurama ecoou na mente de Naruto. Vou precisar dormir para me recuperar disso. Levarei alguns dias para me recuperar. Com isso, Kurama se encolheu e caiu em um sono profundo. Se não fosse por ele ter estabilizado o fluxo de chakra, Naruto poderia ter sido subjugado e destruído pela força bruta. Ao contrário de Sasuke, ele não tinha um Rinnegan para auxiliar na absorção. Poucos minutos depois de Naruto se levantar, Sasuke também se levantou. No entanto, uma marca de selamento apareceu em sua testa, o efeito do talismã que Yoichi lhe dera, ajudando-o a armazenar o excesso de chakra. Sasuke, você está bem? Sim, me sinto ótimo. Mas este chakra é difícil de controlar. Felizmente, este selo está ajudando a lidar com ele. Vou precisar de um tempo para me acostumar. Obrigada. A última palavra de gratidão foi dirigida a Yoichi. No entanto, Yoichi simplesmente acenou com a mão, dispensando-o e disse, não precisa agradecer. Você absorveu apenas menos de 1/3 da energia total armazenada na Terra Pura. Ainda resta bastante, mas eu diria que você atingiu seu limite. Mesmo com o Rinnegan e o selo eu não conseguiria absorver mais nada. Mas isso já é mais do que suficiente. Sasuke avaliou o chakra dentro dele antes de olhar para Naruto. Com esse poder, ambos haviam essencialmente retornado ao auge da força da Quarta Grande Guerra Ninja. Derrotar Jigen agora estava absolutamente ao seu alcance. Naruto cerrou os punhos com confiança renovada. Isso mesmo. Da próxima vez que enfrentarmos Jigen, Sasuke e eu com certeza o derrotaremos. A propósito, Yoichi-san, você poderia nos contar mais detalhes sobre Ishiki? Yoichi fingiu pensar profundamente antes de responder. Os detalhes são um pouco nebulosos. É tudo conhecimento transmitido pelos meus antecessores há 1000 anos. Quer saber? Vou investigar quando voltar e te aviso. Naruto assentiu, agradecido. Agradecemos, Yoichi-san. Esta viagem havia rendido resultados muito maiores do que qualquer um deles esperava. Naruto pôde usar novamente os orbes da busca da verdade e o modo sábio dos 6 caminhos. E Sasuke estava confiante de que poderia utilizar o Susanoo ou de Indra mais uma vez. A força deles estava agora no auge. Escritório do Hokage. De volta ao escritório do Hokage, Shikamaru imediatamente se adiantou e perguntou, Naruto, como você está se sentindo? Sem efeitos colaterais? Nenhuma. Tirando a guerra, nunca me senti tão forte. Posso até restaurar meu braço direito agora. Só preciso remover o braço da célula Shirama primeiro. Naruto olhou para o próprio braço com uma expressão nostálgica. Sentia-se como se estivesse de volta ao seu auge, como se pudesse realizar qualquer coisa. Então, ele se virou para Sasuke. Sasuke, eu posso restaurar seu braço também. Não há necessidade. Você tem dito isso como uma forma de expiação, mas não precisa mais fazer isso. Não se trata de expiação. Simplesmente não vejo necessidade disso. Naruto, no entanto, ignorou a relutância de Sasuke. Ele colocou a mão no ombro de Sasuke e imediatamente, Sasuke sentiu um calor intenso e uma sensação de formigamento no local onde seu braço esquerdo havia sido decepado. As células se multiplicaram, os tecidos se regeneraram e os ossos se formaram rapidamente sob a influência do chakra de liberação Yang de Naruto. Diante dos espectadores atonitos, o braço esquerdo de Sasuke cresceu completamente. Embora parecesse um pouco pálido e mole, lembrando de um recém-nascido, um pouco de treinamento logo o restauraria à plena funcionalidade. Ao ver isso, Naruto sorriu. Exatamente como eu pensava. Isso significa que também podemos restaurar a perna do Gai Sensei. Sasuke examinou seu braço recém-crescido e deu um sorriso irônico. Obrigado. Haha. Tudo graças ao Yoichi-san. Sem a ajuda dele eu não teria conquistado esse poder. Até o Kurama foi nocauteado por absorver todo aquele chakra. E claro, obrigada a você também, Ino, por me trazer essa informação. Naruto coçou a cabeça, então sua expressão ficou séria enquanto ele se dirigia à sala. Agora, o próximo passo é rastrear os membros da Cara e os 2 que roubaram o 10 Caudas. Ainda não sabemos onde eles estão, mas vamos aumentar nossas patrulhas. As outras aldeias também estão procurando ativamente por eles, interrompeu Shikamaru. Cara tem pistas. Já descobri algumas informações. E agora que perderam o 10 Caudas, devem estar ficando desesperados. Sasuke nem tinha terminado de falar quando sua expressão de repente escureceu. Não só ele, Naruto também ficou tenso. A voz de Ino ecoou em suas mentes através do jutsu de transmissão da mente ao corpo. Naruto, algo está errado. Um poderoso chakra desconhecido se infiltrou em Konoha e está se movendo rapidamente em direção à prisão. A prisão. Droga, deve ser a Cara. A expressão de Naruto mudou. Não havia muitos prisioneiros de alto escalão presos na cadeia da vila, exceto por Vitor e Depa. Eles estão atrás deles. Sasuke saiu correndo imediatamente e Naruto seguiu logo atrás. Quando chegaram à prisão de Konoha, a batalha já havia começado. Os portões haviam sido completamente destruídos, e shinobi feridos de Konoha jaziam espalhados pela entrada. Sétimo.
Hokage, um dos guardas feridos, se levantou com dificuldade ao ver Naruto, apontando fracamente para a prisão. Eles já entraram. Naruto correu para socorrer o shinobi ferido. Aguentem firme. Os ninjas médicos estão a caminho. Enquanto isso, Sasuke deu um passo à frente. Quantos inimigos? Quais são as habilidades deles? 2 deles? Com essas palavras finais, o guarda perdeu a consciência. Vendo isso, Sasuke se virou para Naruto. Naruto, deixe as consequências para Shikamaru. Você e eu cuidaremos dos intrusos. Entendi. Com isso, os dois correram para as profundezas da prisão, em direção às celas de alta segurança onde Vitor estava detido. Eles chegaram bem na hora. À frente deles, 2 intrusos já haviam arrastado Vitor para fora da cela. O idoso, percebendo o que estava acontecendo, começou a entrar em pânico. Ao ver Naruto, os olhos de Vitor se arregalaram de alívio, como se ele tivesse acabado de ver um salvador. Hokage, salve-me. Por favor, ajude-me. Vitor não era estúpido. O pior que ele enfrentou em Konoha foi um interrogatório interminável. Mas se ele caísse novamente nas mãos de Kara, a morte seria um luxo comparado ao que o aguardava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.